Olá, jovens, a paz do Senhor. Eu sou o Alex, do curso de Teologia da Faculdade FACEB. Estamos aqui hoje para apresentar aos senhores sobre a introdução a missões do Novo Testamento. Primeiramente, eu gostaria de saudar a professora Lara, que nos abriu esse espaço para estarmos aqui hoje. Eu, a pastora Socorro e a Idias Nara preparamos essa apresentação para vocês hoje. Então, como falei anteriormente, é uma aula sobre missões no Novo Testamento. Introdução a missões no Novo Testamento. Espero que vocês possam entender um pouco como começou o processo de missões no Novo Testamento. Esse plano gigantesco que Cristo, que nosso Pai, criou para que o Evangelho chegasse até nós hoje aqui. Eu vou falar de forma simples e rápida, porque há outros grupos que vão falar sobre fatos pontuais do Novo Testamento acerca das missões, como Jesus, como o livro de Atos, onde está repleto de obras missionárias. Nessa aula, nós temos alguns objetivos a alcançar. Em primeiro lugar, Cristo como plantador das missões. Isso mesmo, Cristo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, foi o primeiro plantador das missões. Também o Espírito Santo como evangelizador. Após Cristo, veio o Espírito Santo e continua esse trabalho gigantesco missionário. Segundo objetivo que a gente precisa alcançar no dia de hoje. O terceiro objetivo que a gente precisa alcançar, que a gente separou, é o Evangelho além dos judeus. Sim, o Antigo Testamento diz que o povo de Deus era o povo judeu. No Novo Testamento vem Cristo e abre as portas para todos, abre as portas para nós. Esse era o plano, que o Evangelho, que a palavra, que a salvação encontrasse a todo aquele que confessar o nome de Jesus. Então, o terceiro objetivo que a gente precisa alcançar é esse, que é o Evangelho além do povo judeu. E o quarto objetivo que nós propomos é Paulo como o maior missionário, como o maior pregador dos gentios. Sendo homem, nós consideramos isso, Paulo o maior pregador, tanto de forma prática dele, pregando o Evangelho em suas viagens missionárias, falando, quanto doutrinando. Tudo aquilo que ele falou, ele escreveu, deixou escrito, e foi obra pontual do Espírito Santo, que Paulo escrevesse cartas às igrejas, para que a gente tivesse esse material escrito, essa doutrina escrita, para se alimentar até o dia de hoje, até a volta de Cristo. Vamos lá, irmãos. O primeiro objetivo, vamos para o desenvolvimento da nossa aula. O primeiro objetivo é Cristo. Cristo como plantador de missões. Cristo veio, irmãos, para salvar, para pregar. E como a gente bem sabe, ele não fez acepções de pessoas. Andou com pecadores, andou com judeu, andou com fariseu, andou com gente de toda a espécie. A gente vê que Cristo não estava nem aí se fulano pecava, se fulano não pecava. O importante era encontrar a sede de salvação, a sede de mudança, e ele ia lá e dava o alimento. Não fez em momento algum diferença entre pecador e não pecador. Tanto que quem ele mais combateu foi os religiosos da época. Jesus encontrou com prostituta e levou salvação a ela. Jesus encontrou pecador, encontrou fariseu desviado e levou salvação a esse fariseu desviado, que era o caso dos publicanos que trabalhavam em prol do Império Romano, mas Jesus levou salvação até esse povo. Jesus pregou a estrangeiros e fez de estrangeiros disseminadores do Evangelho. Eu quero falar aqui de um dos primeiros pregadores que Jesus elegeu. Foi o demoniado. Jesus certo dia atravessou o mar da Galileia e foi pregar
Pregar não, foi libertar um endemoniado de muitos anos, que vivia acorrentado, porque ninguém conseguia segurá-lo. Com certeza vocês já ouviram falar do endemoniado de Gadara, o Gadareno. Aquele endemoniado que Jesus libertou e permitiu que os espíritos entrassem nos porcos e os porcos caíram no precipício. Esse mesmo. Esse endemoniado que foi liberto por Jesus ficou apaixonado por Jesus, ficou apaixonado pela salvação e falou: Jesus, deixa eu te seguir, pelo amor de Deus, diria ele, eu quero te seguir, Jesus. Jesus falou: não me siga, eu tenho uma função mais importante para você. Você vai ser um missionário aqui em Gadara. Então, meus irmãos, considero eu que foi um dos primeiros missionários que Jesus elegeu. E hoje em dia, se nós estudarmos aquela cidade, a gente vai encontrar uma mesquita em Gadara, possivelmente fundada por esse endemoniado que foi liberto. Digo possivelmente, mas hoje realmente em Gadara há registro de que tem uma mesquita próximo àquele lugar que Jesus fez essa libertação. Então, a gente já vê Jesus elegendo missionários na obra dele. Jesus, meus irmãos, logo mais elegeu seus discípulos para pregar em diversos lugares, e no final da sua vida, já próximo à crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando, curando, pregando, ensinando, doutrinando. Esse foi o maior chamado para missões: ide por todo mundo. Não era só para judeu, mas para todos. Esse é o maior chamado missionário que encontra os nossos corações até o dia de hoje. O nosso desejo de pregar a palavra para todos. Esse foi Jesus, meus irmãos. Esse é o primeiro objetivo que eu queria alcançar no dia de hoje: Jesus como missionário. Eu vou falar agora um pouco sobre o Espírito Santo continuando a obra de Cristo na pregação do Evangelho, na criação do campo missionário. Irmãos, em Atos 2, todos nós conhecemos também a descida do Espírito Santo lá naquela festa de Pentecostes, onde estavam reunidos os discípulos. O Espírito Santo veio sobre os discípulos e era um momento de festa onde estavam reunidos ali pessoas de vários lugares, de vários países. E os discípulos receberam o Espírito Santo. E aquelas pessoas entendiam que os discípulos falavam na sua língua materna. Foi ali que o Espírito Santo falou em outras línguas nos discípulos, através da vida dos discípulos. Para quê? Para pregar o Evangelho àquelas pessoas que estavam viajando para Jerusalém. Então aquelas pessoas que estavam passando por lá ouviram as boas novas do Evangelho através dos discípulos, pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo é Deus, Cristo é Deus. O Espírito Santo é o maior missionário da história. Até hoje ele continua trabalhando no campo missionário. Então, meus irmãos, o Espírito Santo começou ali em Atos 2 a propagar o Evangelho, fazer com que o Evangelho se dissipasse através das nações que visitavam Jerusalém naquele dia. Irmãos, outro fato que o Espírito Santo trabalhou na propagação das missões, na propagação do Evangelho, foi na vida de Pedro, quando Cornélio foi revelado. Cornélio era um gentio, foi revelado a buscar Pedro. Só que Pedro dificilmente iria à casa de Cornélio, dificilmente iria à casa de um gentio, porque Pedro era um judeu convicto, que seguia as tradições. E Pedro pensaria: não, o Evangelho, essa palavra aqui é só para a gente, é só para nós judeus. Mas o Espírito Santo colocou a Pedro, aquele sonho lá que nós conhecemos, colocou animais impuros perante Pedro e falou para que ele se alimentasse daqueles animais. E Pedro falou: nunca eu ousaria colocar algo impuro na minha boca. Aí o Espírito Santo vai e diz a Pedro: como ousas dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Nesse momento o Espírito Santo está dizendo: o Evangelho não é só para os judeus, o Evangelho é para toda a criatura. Então,
Logo assim que ele acordou, logo assim quando passou o sonho, chegaram os povos, chegaram as pessoas e o levaram à casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, ele pregou ali a Cornélio e aquelas pessoas que estavam ali, e o Espírito Santo desceu ali entre os gentios. E os povos que eram circuncidados ali, eles ficaram admirados, que viram que o evangelho não era só para judeu, mas para os gentios também. Esse fato de Pedro ter o conhecimento de que o evangelho também era para os gentios, abriu as portas para que Paulo, quando se converteu, viesse agregar a eles para continuar o campo missionário, fosse recepcionado pelos apóstolos e fosse permitido que Paulo pregasse a palavra também, porque eles já começaram a entender que o evangelho também era para os gentios. Outro fato interessante foi quando o Espírito Santo falou a Filipe para descer para o sul. E lá Filipe desceu para o sul e encontrou um etíope que estava lendo a Bíblia, uma passagem lá de Isaías, e ele se ligou que o Espírito Santo colocou ele ali para conversar sobre a Bíblia com aquele etíope que estava descendo ali para o país dele. E Filipe fala: entendes o que lês? Aí o etíope diz: como entender se não há quem explique? Aí Filipe: espera aí que eu vou te explicar. Aí colocou a palavra nele, explicou a palavra, explicou que Jesus tinha vindo, explicou tudo o que acontecia e deixou aquele etíope habilitado a pregar a palavra de Deus na Etiópia, obra do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo levou de volta Filipe para Jerusalém, foi teletransportado para Jerusalém. O Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo é incrível. Irmãos, o Espírito Santo como evangelizador e a palavra de Deus, além dos judeus, foi o segundo e o terceiro objetivos que a gente precisava alcançar. Aqui a gente viu que a palavra não era apenas para os judeus, que a palavra também era para os gentios. Foi o terceiro objetivo que a gente alcançou aqui nesse momento. E, irmãos, tão importante quanto, eu já citei aqui, o quarto objetivo, tão importante quanto foi Paulo para pregar o evangelho. A gente sabe que Paulo era fariseu, que guardava muito bem a religião dele, era um homem muito correto nos seus princípios. Talvez até por isso, por ser um homem tão correto, que perseguia tanto os cristãos com maestria, com responsabilidade, ele estava convicto do que o que ele fazia era certo, e ele fazia muito bem feito. Jesus falou: eu preciso desse homem para trabalhar para mim, para ser o maior missionário, para que a palavra se propague aqui na Ásia, Europa e chegue até a América do Sul, chegue até o Brasil lá em 2023. Então, irmãos, Paulo, a gente conhece que foi o maior missionário após aquela conversão tremenda dele. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus se revelou a ele e ele se converteu e começou a pregar o evangelho, e passou por luta, dificuldade, mas pregou sempre da melhor maneira, como ele costumava fazer. Fez 5 viagens missionárias. E, irmão, a viagem missionária de Paulo não é a viagem que a gente faz hoje em dia, não, de carro, de avião, de ônibus, não. A viagem dele era no lombo de um jumento, a viagem dele às vezes era a pé, a viagem dele era em navios daquela época, que para afundar era daqui para ali, uma chuvinha afundava. Tanto que Paulo afundou no navio, teve um naufrágio, mas pela obra redentora do Espírito Santo ele não morreu, pelo contrário, todos que estavam nesse navio, no naufrágio, sobreviveram. Paulo logo mais vai lá na ilha que ele se salva, é picado por uma cobra, não morre também, e através da vida dele, da propagação ali do evangelho, da propagação da cura que ele teve, o evangelho foi propagado. Então, irmãos, Paulo, a gente considera até hoje, não só por isso, mas por todos os escritos que ele deixou, pelas cartas que ele enviou à igreja, o homem, o maior pregador do evangelho, o maior missionário. Então, amados irmãos, amados jovens, esses eram os objetivos que nós queríamos propor para vocês no dia de hoje. Era que Cristo
iniciou a obra missionária, que o Espírito Santo continuou essa obra, que a obra missionária, que o Evangelho não era somente para judeu, o Evangelho era para todos nós. E Paulo, lá em Atos, conta a vida de Paulo, e logo mais nas suas cartas, a gente conhece um pouquinho mais dele. Hoje é a introdução apenas da obra missionária no Novo Testamento. Os grupos seguintes vão falar de Cristo, vão falar do livro de Atos. Esses eram os objetivos que nós queríamos alcançar no dia de hoje. E para vocês, nós queremos deixar umas perguntas. A gente vai mandar o link dessas perguntas para a professora Lara e ela vai passar para vocês uma atividade para que possam fixar melhor esse conteúdo ministrado no dia de hoje. Gente, muito obrigado, foi um prazer para mim, foi um prazer para a pastora Socorro e um prazer para a Idi Asnara estar fazendo essa aula e dissipando esse conhecimento para vocês. Deus os abençoe sempre. Amém?